E aí, turma, tudo bem? Mais uma semana iniciando e a gente de hoje tem aula de matemática para poder complementar ainda mais um pouquinho sobre esse universo tão maravilhoso, né, dos números. Vamos lá. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, certo? Então, nós temos aí, ó, nosso sistema de numeração decimal, nome da professora de vocês e as definições e exemplos, ok? Então, vamos lá. Um conjunto de numeração decimal, também chamado de sistema de numeração decimal posicional. Por que posicional, tia? Porque depende da posição que está o número para poder ele ter a sua definição, ok? É um conjunto de regras que são utilizados para representar os números sendo contabilizado como base 10. A base é a quantidade de símbolos, tá certo? Por isso que é a base 10, que servem para representar os números. Portanto, na base 10 são utilizados 10 algarismos. Tá aí eles, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ok? A ordem e classe do sistema de numeração decimal. A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado da direita para a esquerda, para facilitar a compreensão. Veja o exemplo, nós temos 222. Então, ele tá aí, ó, tá certo? E a gente vai descobrir como é que ele vai ser classificado. Perceba que esse número possui 3 algarismos iguais, porém, o local, a posição, tá certo? Onde cada um encontra-se obtendo uma função diferente, mas, para entender isso, confira as classificações na tabela abaixo, tá bom? Então, nós temos aí, ó, nós temos aí 4 classes, que a gente colocou de exemplo para vocês. A classe das unidades simples, a classe dos milhões, milhares, classe dos milhões e as classes dos bilhões. E em cada classe tem 3 ordens, tá certo? Então, a primeira ordem, ó, ordem das unidades, dezenas e centenas. Então, aquele número ali, 222, ele está englobado aí nesses 3 ordens aí, ó, das unidades, das centenas e das dezenas, tá certo? Então, ele não passou para a classe dos milhares, ok? Vamos aqui. O valor relativo é definido de acordo com a posição que ele ocupa. Então, no caso do exemplo citado, lá dos 222, o 2 da primeira ordem representa o valor de 2 unidades. Então, ele está na classe das unidades. O valor da segunda ordem representa o valor de 2 centenas, que é 20. Então, ele está na classe das centenas, tá certo? Das dezenas, desculpa. O 2 da terceira ordem representa o valor de 2 centenas, que se torna 200, ok? Então, tinha unidade, era 2, né? 2 unidades, por causa que ele é o número 2. Se fosse o número 1, ele estava representando uma unidade, tá certo? Se fosse o 101, né? 111. Aí na 222, se fosse o 111, aí o 1 estava representando as unidades. O outro, né, o 11 está representando lá na classe das dezenas, né, das dezenas. E o 11 estava lá na classe das centenas, representando 100. Então, representava 1, representava 10, o outro representava 1 e o outro representava 100. Tá certo? Aí, como é lido esse número? Sendo lido como 222, ok? Aí nós temos aí, ó, para não esquecer de maneira alguma, o sistema de numeração decimal é de base 10. A gente precisa desses 10 algarismos para formar todos os outros números. Através desses 10 algarismos aí, você faz infinitos números, ok? Tia, quais são esses algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá para fazer
12, 14, 15, 350, 380, 1850 e assim vai, infinitos números, ok? É um sistema posicional, mudando de valor de acordo com a posição que ele se encontra, tá certo? Que ele ocupa em determinado número, utilizando o zero para identificar naquele local que não haverá referência de valor, ok? Então aqui, ó, olha aí o exemplo que a tia trouxe para vocês. A tia trouxe 324. Então, o 4, ele está lá na classe das... Eles estão aí nas ordens, na primeira ordem das unidades simples. Então, eles estão representando unidades, dezenas e centenas, tá certo? O número 324. O 4, ele está na classe das unidades. Ele está representando 4 unidades. O 2 está na classe das dezenas. Então, ele está representando 2 dezenas. Então, ele está representando o número 20, que são 20 unidades, tá certo? E o 3, ele está na classe das centenas. Então, a gente tem 3 centenas, que está representando o número 300, ok? Então, quer dizer, se eu pegar 300 mais 20 mais 4, eu estou decompondo esse número, exatamente. E quando eu somo eles, dá 324. Desse jeito aí, viu, turminha? E a gente também tem outro número aí grandão, olha aí, ó. A gente tem 122.154. Ou seja, aí a gente já passou para as classes de milhares, tá certo? Nós já estamos lá nas milhares, ó. Que é a outra classe, tá certo? Outra ordem lá. Então aí, ó, o 4 representando 4 unidades. O 5, 50 unidades, que representa 5 dezenas. O 1, representando 100 unidades, que representa uma centena. O 2, representando 2.000 unidades. E ele está representando 2 unidades de milhar, porque ele já passou de 1.000, ok? O segundo 2 aí, ó, voltando. 20.000 unidades. Muito bem. Então, ele está representando 2 dezenas de milhar. E o 1, lá, ó, de 100.000 unidades, que representa uma centena de milhar. Ok? Então, essa foi nossa aula de hoje de matemática, um pouquinho sobre esses números aí e a ordem que eles ficam, a posição, a classificação que eles recebem de acordo com a posição deles. Se ele é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, unidade de milhão, tá certo? Um forte abraço, tá bom? Da tia Érica e até a próxima aula. Qualquer dúvida, a tia está aqui para ajudar vocês, ok? Um abraço e até a próxima aula.